Opa aí galera, esse vídeo aqui é uma continuação da Volta ao Mundo em 80 filmes e você, conhece algum filme da Áustria? Não? Então que tal conhecer um hoje e aprender um pouco mais sobre o país? Esse é o canal Cinera, meu nome é Arthur Guimarães e no filme de hoje nós teremos crianças estranhas, cirurgias plásticas e talvez muitas, mas muitas baratas de estimação. O que a gente aqui no Brasil sabe sobre a Áustria? Eu acredito que quase nada. Para começar, os caras falam alemão e consta nos nossos livros de história que eles eram o grande Império Austro-Húngaro, um dos players aí da Primeira Guerra Mundial. Foi por lá também que nasceu o Hitler, o tão odiado Hitler, mas que para compensar, afinal a gente tá falando aqui de filmes, de cinema, foi por lá também que nasceu o Arnold Schwarzenegger e o Christopher Waltz. That's a bingo! Bom, eu tinha que escolher um filme para ser falado aqui hoje. Eu acabei achando um com a ajuda da maratona de filmes de terror que você pode descobrir um pouco mais nesse vídeo aqui de cima. E o filme de hoje poderia se chamar Nossa, a gente tá aqui sozinho no meio do nada e a mamãe tá com o capeta. Ircé, ou Boa Noite Mamãe é um filme que já tinha me conquistado ali no trailer, ele tinha me deixado bastante intrigado e eu já queria ver fazia bastante tempo. Afinal, a mãe é o primeiro porto seguro que um ser humano costuma ter ali durante a vida. E o que acontece então quando de repente a sua mãe, essa pessoa que está aí do seu lado, é substituída por uma total desconhecida? Imagine então se você é uma criança e de repente a sua mãe não é mais sua mãe, é uma outra pessoa que está ali tentando pegar o lugar dela e você não tem segurança nenhuma se aquela pessoa pode cuidar realmente de você ou se ela tá ali para te fazer algum mal. Isso deve ser assustador para essa criança. Mas é justamente aí que começam os problemas. Afinal, a gente sabe que trailer normalmente pode mentir um pouquinho pra gente. E é justamente isso que a gente entende quando a gente começa a ver esse filme. E olha que o filme começa com coisas clássicas ali de filme de terror, como por exemplo um milharal, crianças gêmeas, um vizinho fazendeiro que aparece ali do nada e coisas pegando fogo assim aleatoriamente pra te deixar num clima bem tenso. Mas aí você começa a ficar com raiva, porque mesmo meio bizarro, mesmo tudo meio estranho ali, não tá acontecendo nada demais. Cadê o sentimento de medo que foi prometido pra gente? Tudo que você tá vendo ali na verdade são duas crianças meio traumatizadas ali, meio neuróticas, criando situações aparentemente na cabeça delas do que tá acontecendo. Mas é aí que tem o pulo do gato, aquele sentimento que você tinha ali no começo do filme de raiva, de frustração com uma coisa que foi prometida e não estava sendo entregue, começa a mudar, você começa a ficar um pouco agoniado com o que tá acontecendo no filme, começa a ficar intrigado novamente e o filme começa a ficar interessante de verdade assim com as coisas que estão acontecendo, mas o sentimento de medo não tá exatamente ali não, apesar de que a gente pode entender o porquê de que esse filme ser considerado talvez um filme de terror assim, o sentimento ele vai aumentando, te deixando mais agoniado até que no final tem uma virada muito legal e aí sim o filme te conquista e aí sim o filme valeu a pena, a gente consegue meio que esquecer aquele começo um pouco maçante de tudo que estava acontecendo. O filme é muito bom e eu recomendo que vocês assistam, mas se você é aquele tipo de pessoa que espera um filme de terror que dê sustos, que te faça pular da cadeira, que te deixe tremendo de medo, que vá dar pesadelo, esse filme não é pra você e talvez você ache um pouco chato o que tá acontecendo. Do contrário, se você gosta de uma coisa mais psicológica, uma coisa mais na sua cabeça, ali, do sentimento, do que aquilo pode representar pra sua vida, aí sim, aí eu recomendo bastante esse filme. Mas nem só de terror com crianças vive o cinema austríaco. E começou assim, lá no Império Austro-Húngaro e veio caminhando aqui até os dias de hoje. Numa história que é meio que uma mistureba com a história da Alemanha, algo bem bizarro. Inclusive tem uma cena no Boa Noite Mamãe que me fez pensar bastante sobre isso, aliás. A mãe está jogando ali com as duas crianças um joguinho de adivinhação e ela tem que adivinhar quem é a pessoa, quem é o objeto, o animal que o menino está pensando. E ela faz uma pergunta assim: é um ator alemão? Mas olha essa pergunta, ela mora na Áustria. E a primeira pergunta que ela faz é um ator alemão.
Não sou estranho pra você? Pra mim soa muito estranho se eu estivesse jogando algo parecido assim e a pessoa falasse, não é um ator chileno? Era muito mais fácil eu perguntar, não é um ator gringo ou não é um ator brasileiro? Isso significa que de alguma forma a Alemanha tem uma influência muito grande ali no país ainda, pra que quem escreveu o roteiro ou que para as pessoas que estivessem assistindo o filme por lá não achasse essa fase um pouco estranha. Os primeiros filmes austríacos foram na verdade uma série de curtas eróticos ali como Am Svenlenkenmarkt, que eu não sei falar, tudo isso acontecendo ali antes ainda de 1910, que foi quando começaram a se produzir filmes mais mainstream, filmes para se vender e competir com os filmes que vinham de fora, com os filmes estrangeiros. Mas a indústria cinematográfica austríaca cresceu mesmo com o fim da Primeira Guerra Mundial, porque o pessoal de fora não podia produzir nem comercializar filmes lá mais. E o país também estava numa crise, a moeda valia muito pouco, o que fazia com que os filmes produzidos lá fossem muito baratos e eram fáceis de ser comercializados mundo afora. É claro que quantidade não significa qualidade, mas fica claro que nesse período coisas que colocamos na conta só dos alemães também possuíam origens austríacas, como o expressionismo alemão, por exemplo. O filme The Hands of Orlac, de 1924, que é expressionista, é um símbolo disso aí. Ele é um filme austríaco, mas o diretor é alemão. E veja só, eu estou falando de um filme aqui que representa o expressionismo, que é conhecido como expressionismo alemão, que foi feito na Áustria, é um filme austríaco, e que um diretor é alemão. Isso tudo é bastante confuso, as coisas se misturam bastante, como eu havia dito anteriormente. A Alemanha, durante o período pré e durante a Segunda Guerra Mundial, era o principal destino ali das produções cinematográficas da Áustria. Até por causa da semelhança da língua, das semelhanças culturais. Bom, durante esse período aí, a Alemanha tinha proibido que fosse reproduzido ou fosse distribuído qualquer tipo de filme com a participação de judeus, seja a produção, seja como atores mesmo. Pois bem, não é que existia um único filme dessa época que era austríaco e que tinha um produtor judeu e que acabou sendo comercializado de alguma forma dentro da Alemanha. Ninguém consegue explicar exatamente o porquê, mas o filme Episódio, de 1935, cumpriu esse papel. Um fato interessante é que o famoso diretor Fritz Lang, que acabou vivendo boa parte da sua carreira ali entre Alemanha e Hollywood e que influenciou boa parte da ficção científica ali, inclusive nos dias de hoje, com filmes como Matrix, esse tipo de coisa assim, do filme dele, o Metrópolis, que é um clássico ali da ficção científica, era na verdade um cara austríaco. Um outro fato também é que boa parte do pessoal que trabalhava com cinema ali na Áustria acabou fugindo do Holocausto para Hollywood. E eles ajudaram a fundar a indústria cinematográfica americana como nós conhecemos hoje. Uma última curiosidade que eu acabei encontrando quando eu fui pesquisar sobre o cinema austríaco é que eles aparentemente não gostam muito do filme A Noviça Rebelde. Se vocês não sabem, A Noviça Rebelde se passa ali nesse período ali de entre guerras e conta a história de uma personalidade austríaca em si, mas que o pessoal fala que ela não era exatamente uma flor que se cheire, não era uma pessoa muito legal, como é mostrado no filme. E eles falam que o filme também é cheio de estereótipos e que não apresenta os fatos da maneira como eles ocorreram mesmo, e o que aparentemente eles acham meio absurdo. Coisa que a gente também acharia aqui, porque toda vez que um filme fala um pouquinho mal do Brasil, coloca um macaco no ombro de alguém na praia e tá todo mundo maluco falando que brasileiro não é assim e tal, mas os austríacos também têm isso e eles dizem austríacos não são dessa maneira como estão representados no filme. Eles ficam muito putos, aliás, quando algumas pessoas confundem uma das músicas que é tocada no filme com um hino austríaco. Bom, a verdade é que essa música foi composta pelo pessoal de Hollywood e eles meio que se sentem bastante chateados se você por acaso algum dia cometer essa gafe. Mas esse vídeo está ficando muito grande, eu vou acabar deixando uma pequena lista ali com 3 filmes que eu encontrei durante essa minha pesquisa e que todo mundo meio que costuma recomendar sobre filmes austríacos. Eles meio que estão numa onda ali meio dark, meio filmes mais pesados durante os últimos anos assim, e são esses filmes que estão fazendo com que o país seja visto do lado de fora, são esses filmes que estão ganhando prêmios por aí, então bora deixar aqui pra gente poder conferir e dar uma melhor explorada no país. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Wer? Als ihr klein wart, hat eure Mutter euch bisweilen ein Band ins Haar oder um den Arm gebunden. Seine weiße Farbe sollte euch an Unschuld und Reinheit erinnern. Was war's? Hauptkommissariat Berlin. Falschgeldabteilung. Es ist mir eine Ehre, den besten Fälscher der Welt verhaften zu dürfen. Nummer 75.517. Salomon Solowitsch, König der Fälscher. Erinnern Sie sich? Willkommen in Sachsenhausen. Operation Bernhard. Wir fälschen hier Geld in ganz großem Stil. Vergessen wir mal die Umstände. Nur wir beide, Sie und ich. Die perfektesten Blüten aller Zeiten. Sieht denn niemand, was hier passiert? Die Deutschen sind pleite. Je t'aime.
A gripping portrait of a brilliant musician. Her secret world of obsession and desire. And the young man drawn into her lonely, desperate life. Puis-je vous embrasser dans le cou, Erika? Mas e aí, você conhece a Áustria? Conhece um pouco mais sobre a sua indústria cinematográfica? Deixa o seu comentário aqui falando um pouco mais a respeito de outros filmes que você assistiu de lá. Eu tentei fazer esse vídeo aqui um pouco diferente do que eu vinha fazendo com os filmes dos outros países, tenho invertido aqui na ordem, tentei dar uma resumida e colocar uns fatos talvez mais interessantes um pouco aqui. Talvez esse vídeo seja o último desse ano de outros países, eu não tenho certeza ainda, porque eu quero dar uma reformulada aqui em como eu tô levando esse quadro pra frente. Eu quero deixar a coisa um pouco mais dinâmica, vamos dizer assim. Se você gostou, se você acha que tem alguma outra ideia que ficaria muito boa aqui nesse quadro de visitando outros países diferentes através do cinema, deixa um recado pra mim aqui nos comentários, eu vou ter um prazer muito grande em responder você. Eu quero melhorar bastante esses vídeos, é algo que eu tenho uma vontade muito grande de fazer. Então, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!